Bom dia, eu sou Ana Luísa Pedreira, eu sou estudante de Arquitetura e Urbanismo na Universidade de Brasília e eu estou aqui apresentando hoje a minha pesquisa, que é sobre a atuação de empresas urbanizadoras no trecho entre Brasília e Catalão no século XX. Mais especificamente, a gente faz a análise de cidades novas de beira de estrada no período pós-Brasília. Então, o nosso recorte é esse, o trecho entre Brasília e Catalão, e apenas aquelas criadas após Brasília, ou ali na mesma época em que Brasília estava sendo construída. Os objetivos dessa pesquisa são principalmente investigar a formação morfológica dessas novas cidades, investigar a relação econômica e urbana entre elas, nessa rede que elas estão conectadas, e investigar também a relação da cidade com a rodovia em que ela está inserida, já que elas têm uma relação geograficamente direta entre elas. A metodologia foi pesquisa em acervos digitais, mapeamento dessas cidades através das imagens de satélite do Google Earth e observações em loco e também pelo Google Street View das cidades que estavam mais distantes daqui de Brasília. Para começar, preciso falar rapidamente do rodoviarismo, que é um processo que fez parte da Marcha para o Oeste, de interiorização e ocupação do sertão. Isso é importante porque, como essas cidades são cidades de beira de estrada, é muito importante que a gente entenda a importância da rodovia como política de Estado no Brasil desde a década de 20. Então, o objetivo era ocupar as regiões mais interioranas do Brasil e conectar elas de alguma forma, e a forma escolhida aqui no Brasil foi a rodovia, em detrimento a ferrovias ou outras formas de conexão. E com a transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília em 1960, tem um deslocamento de forças políticas e econômicas para o centro do Brasil, e isso cria também várias novas rodovias, como, por exemplo, Brasília-Belém, Brasília-Cuiabá, Brasília-Santos, que vão conectar todas as regiões do Brasil. E ao longo dessas rodovias vão surgindo novas cidades, que são essas cidades de beira de estrada. Aqui tem um comparativo de um mapa do Brasil com as rodovias em destaque antes do governo JK, ou seja, antes da criação de Brasília e após a criação de Brasília. Então, a gente consegue ver que teve um alastramento muito grande da malha viária do Brasil, principalmente no centro, irradiando para todas as direções do Brasil. Então, falando mais especificamente da pesquisa, a gente está analisando o trecho Brasília-Catalão, que tem 9 cidades. Dessas 9 cidades, nós vamos analisar 4. São elas: Valparaíso, de Goiás, Cidade Ocidental, Domiciliano Ribeiro e Pires Belo. Isso porque, por conta do recorte do pós-Brasília, porque a gente consegue associar melhor a conexão dessas, o surgimento dessas cidades com a própria rodovia, com o crescimento de Brasília. Então, a primeira, Valparaíso de Goiás, ela faz parte da região integrada de desenvolvimento do próprio Distrito Federal, apesar dela estar no Goiás, e ela está aproximadamente 40 quilômetros de Brasília, então tem uma relação muito próxima de cidade-dormitório com Brasília. Ela é cortada pela rodovia BR-040, que é essa aqui em amarelo, e a implantação dela começou por esse loteamento aqui, e ela foi espraiando para o sul. A gente percebe que mesmo os novos loteamentos, eles são norteados pela rodovia, as vias novas, elas são paralelas ou perpendiculares à rodovia, então a rodovia é um traçado regulador do projeto urbanístico da cidade ainda hoje, e isso é um fenômeno que vai se repetir para as próximas cidades, então não vou repetir muito isso para não ficar cansativo. Aqui na cidade ocidental, ela também faz parte da região integrada do Distrito Federal. Ela, inclusive, está conurbando com Valparaíso, por elas serem muito próximas. Você percebe que aqui é aquele mesmo trecho da BR-040. E ela foi loteada também, começou a ser loteada por aqui. E a gente percebe que, da mesma forma, o seu loteamento usa a rodovia como guia, usa a rodovia como principal acesso da cidade. Domiciliano Ribeiro já é uma cidade mais afastada de Brasília. Ela está, na verdade, mais próxima de Cristalina, que ele usa como uma espécie de cidade-sede, né? Uma cidade que ele depende um pouco mais dela e usa Cristalina para complementar a sua própria estrutura urbana, que é muito enxuta. Então, aqui a gente tem a BR-050 agora, cortando a cidade, dando acesso para a cidade, na verdade. E é uma cidade
com muito aspecto de vila, muito pequena ainda, muita estrada de chão, pouco comércio. Então, fica evidente que é uma cidade que, de fato, depende das cidades maiores da região, que no caso é Cristalina. Mesma coisa acontece aqui com Pires Belo. É uma cidade também muito pequena, ela está próxima de Catalão, cerca de 35 quilômetros. Então, ela usa Catalão para complementar, né, seu comércio, sua economia, sua infraestrutura. Aqui em vermelho a gente tem novamente a BR-050, que segue lá de Domiciano Ribeiro, e também é uma cidade com um aspecto de vila rural, assim, tem vários pontos de produção agrícola, parece que a economia da cidade se baseia nisso, com alguns relatos da Amanda Mesquita, da tese de mestrado da Amanda Mesquita. Por fim, depois dessas análises, a gente percebe que, de fato, a gente pode associar os novos núcleos urbanos com os eixos de força, com as rodovias, um fenômeno que acontece em todo o Brasil, como o Trevisan cita na pesquisa dele. E, apesar dessas cidades estarem surgindo com diferentes motivos, por exemplo, Valparaíso, cidade ocidental, tem uma relação mais próxima com Brasília, enquanto o Domiciliano Ribeiro e Pires Belo têm uma relação diferente, elas surgiram mais por conta do garimpo, do comércio, da região dos fazendeiros. Mas, apesar desses motivos diferentes, todas elas têm a mesma estruturação morfológica, seguem a rodovia como um traçado regulador e usam as rodovias para guiar mesmo a expansão da cidade. Então, acaba criando uma ocupação bem dispersa do território, cidades lineares, pois acompanham as rodovias, e uma outra interpretação que eu tive é que essas cidades são sempre muito muito dependentes de uma cidade-sede. Mesmo Valparaíso e Cidade Ocidental sendo cidades grandes já, como a gente pode ver nos mapeamentos, elas são cidades dormitório, então elas dependem muito da economia de Brasília. E, da mesma forma, o Pires Belo e o Domiciliano Ribeiro dependem da economia de outras cidades maiores da região, porque não existe um planejamento territorial integrado entre as prefeituras e governos da região, e isso precisa ser mais explorado, principalmente agora que a gente está vendo que essa ocupação do território está cada vez mais conectada, principalmente pelas rodovias. Então, é isso. Muito obrigada.